Duas ex-repúblicas soviéticas, Armênia e Azerbaijão, se enfrentam há 3 décadas por causa de um enclave separatista, a região de Nagorno-Karabakh. Essa disputa voltou a ser notícia ao redor do mundo porque o conflito tem piorado nos últimos dias. Já são dezenas de mortos na região. A tensão é tanta que alguns se arriscam a dizer que os países estão, de novo, à beira de uma guerra. Eu sou Adriano Brito, da BBC News Brasil, e neste vídeo explico o que está acontecendo e que papel Rússia e Turquia, vizinhos dos dois países, podem ter nesse enfrentamento. No centro da disputa está o controle de Nagorno-Karabakh. Você deve ter ouvido esse nome nos últimos dias. E, curiosamente, ele tem um significado especial. Karabakh é a tradução russa de uma palavra do Azerbaijão que significa jardim negro, enquanto Nagorno é uma palavra russa que significa montanhoso, uma referência à própria região, que tem cerca de 4.400 km². A região de Nagorno-Karabakh é reconhecida internacionalmente como parte do Azerbaijão, um país rico em petróleo e majoritariamente muçulmano. O problema é que a população ali é de maioria armênia e cristã. No fim, Nagorno-Karabakh é hoje uma espécie de estado, mas não reconhecido, que fica dentro de um país. E para entender isso, precisamos voltar ao colapso da União Soviética, no fim dos anos 80. Quando os países que formavam parte do bloco comunista começaram a se separar, o parlamento regional de Nagorno-Karabakh, que era uma região autônoma dentro do Azerbaijão, votou oficialmente para se tornar parte da Armênia. Isso era algo que eles vinham pedindo por décadas, apesar da sua área ficar dentro do país vizinho da Armênia, o Azerbaijão. E enquanto o Azerbaijão lutava contra esse movimento separatista, o governo da Armênia o apoiava. Mas quando os dois países conseguiram a independência de Moscou, é que o conflito escalou para uma sangrenta guerra que durou vários anos. Dezenas de milhares de pessoas morreram e quase 1 milhão ficaram desalojadas. Um acordo de paz nunca foi atingido, só um cessar-fogo mediado pela Rússia em 1994. E os armênios separatistas conseguiram governar o território, mas continuaram em permanente tensão com o Azerbaijão, do qual a área seguiu fazendo parte. Em 2019, os governantes de Armênia e Azerbaijão emitiram um comunicado conjunto prometendo medidas concretas para a paz, algo que acabou não se concretizando. Mas bem, o que acontece agora? Segundo reportagens de jornalistas da BBC que atuam lá na região do Cáucaso, os combates com o uso de armamento pesado que estão ocorrendo por lá são a escalada mais grave do conflito nos últimos anos. Mas cada lado envolvido tem a sua versão para o que está acontecendo. A Armênia disse que assentamentos civis foram atacados em Nagorno-Karabakh e que, em resposta, derrubou 2 helicópteros do exército do Azerbaijão. O país também declarou a lei marcial, que é quando os militares assumem o governo civil, acusando o Azerbaijão de agressão planejada. Em contrapartida, o Azerbaijão assegura que um ataque armênio matou uma família em seu território e que uma operação contra-ofensiva vai pôr fim ao que eles chamam de ocupação do seu território pelos separatistas armênios de Nagorno-Karabakh. Mas segundo a análise dos jornalistas da BBC na região, é difícil comprovar os relatos de cada lado em um conflito de longa data como esse. E claro, como em todo conflito, a geopolítica tem um papel importante. Para começar, a zona da tensão, que é o Cáucaso Sul, é uma passagem para gás e outros produtos que fluem do Mar Cáspio em direção aos mercados mundiais. E o Azerbaijão é uma espécie de artéria essencial de gás e petróleo para a Turquia e países da Europa. Por isso, uma grande escalada de tensão na região poderia representar uma ameaça econômica para vários países. A Rússia tem sido tradicionalmente uma sócia da Armênia. Ela mantém uma base militar no país e eles são aliados militares. Os russos já exigiram um cessar-fogo imediato e o início do diálogo. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, já ofereceu apoio ao Azerbaijão durante essa nova crise, abre aspas, tanto em terra como na mesa de negociação. A França, que tem uma grande comunidade armênia, também pediu um cessar-fogo e o início do diálogo. Já o Irã, que faz fronteira com os dois países, se ofereceu para mediar as conversas de paz. E por fim, os Estados Unidos também pediram pelo fim das hostilidades. Mas por enquanto, o quadro continua perigoso nessa região, que há mais de 3 décadas vive sob tensão. Eu fico por aqui. Tem dúvidas? Deixa aqui nos comentários que a gente sempre fica de olho. Até mais! Um conflito com graves consequências humanitárias está acontecendo bem na área onde a Europa e a Ásia se encontram. Ele dura décadas e envolve 2 pequenos países, a Armênia e o Azerbaijão, mas é acompanhado com interesse pelas nações vizinhas e também por superpotências. A região de Nagorno-Karabakh é oficialmente parte do território azerbaijano,
mas a população de 145 mil pessoas era em grande maioria de etnia armênia e teve por décadas um governo autônomo que, segundo seu líder, será dissolvido no primeiro dia de 2024. Na última semana, o Azerbaijão iniciou um ataque militar que tomou o controle da área e está levando dezenas de milhares de armênios étnicos a abandonar as suas casas, talvez para sempre. Eu sou Júlia Brown, repórter da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu explico em 4 pontos o conflito de Nagorno-Karabakh e por que as questões políticas e econômicas vão muito além do território em disputa. Nagorno-Karabakh, que fica no sul do Cáucaso e significa Jardim Negro Montanhoso, foi alvo de diversas batalhas ao longo da história. Foi do reino da Armênia na antiguidade, o primeiro reino cristão do mundo. Depois passou por domínio árabe e persa, até ser incorporado ao Império Russo em 1813. O atual conflito entre as duas partes tem origem com a Revolução Russa. Com a queda do czarismo, cristãos armênios e muçulmanos do Azerbaijão entraram em guerra pela região. Mas logo as duas nações ficaram sob controle da recém-formada União Soviética. Moscou estabeleceu um sistema em que Nagorno-Karabakh tinha um governo autônomo, só que integrado ao território do Azerbaijão. O colapso da União Soviética levou a uma nova e sangrenta guerra, que acabou com vantagem para os armênios. 30 mil pessoas morreram, até um cessar-fogo negociado pela Rússia entrar em vigor em 1994. A área da maioria armênia se autoproclamou uma república, realizou eleições e referendos, mas nunca teve reconhecimento oficial da comunidade internacional. Combates esporádicos entre os dois lados aconteceram até escalar para uma nova guerra no ano de 2020. Ela durou 44 dias e deixou cerca de 6.500 mortos. E diferentemente do conflito da década de 1990, essa disputa terminou com vitória azerbaijana. A atual operação em Nagorno-Karabakh é vista como o aprofundamento do controle azerbaijano sobre o território e o rompimento da ligação dele com a Armênia. No final de 2022, o Azerbaijão iniciou um bloqueio do chamado Corredor de Latsin, uma passagem de 5 quilômetros que servia de comunicação entre Nagorno-Karabakh e a Armênia. Era por meio dele que o governo armênio enviava comida, remédios e combustível à população. O Azerbaijão alega que o corredor era usado para contrabandear minas explosivas. Os armênios étnicos da região disseram que estavam sendo vítimas de uma campanha para impedir a chegada de itens básicos de sobrevivência. No dia 19 de setembro, os azerbaijanos decidiram lançar uma grande ofensiva militar para colocar em prática o que classificaram como medidas antiterrorismo. O ataque já provocou 400 mortes dos dois lados, além das 20 vítimas fatais de uma grande explosão em um depósito de combustível de Nagorno-Karabakh. Dezenas de milhares de armênios étnicos, de um total de 120 mil na região, reuniram o que puderam dos seus pertences e fugiram em direção à Armênia. O governo do Azerbaijão afirmou que essa população poderia ficar, desde que aceitasse as novas condições. Mas o premier armênio disse que poderia haver uma, abre aspas, limpeza étnica, caso permanecessem. No dia 28 de setembro, o líder da autodeclarada República de Nagorno-Karabakh anunciou que a partir do primeiro dia de janeiro de 2024, todas as instituições de Estado deixarão de existir. Samvel Shahramanian disse que a decisão de dissolver o Estado foi baseada na prioridade de garantir a segurança física e os interesses vitais do povo. Apesar de envolver 2 pequenos países, há grande influência das potências regionais sobre o conflito. O Azerbaijão tem recebido muita ajuda militar da Turquia, com quem compartilha diversas afinidades culturais. Os idiomas são bastante semelhantes e o presidente turco Recep Erdogan tenta reviver a ideia do panturquismo, ou seja, fortalecer a união com países como Turcomenistão, Uzbequistão e Cazaquistão, que são de raiz turca e seguem a religião muçulmana. Aliás, a participação da Turquia foi decisiva para a vitória do Azerbaijão na guerra de 2020, com o envio de drones militares e mísseis. Nesta semana, Erdogan se reuniu com o presidente Ilham Aliyev e o parabenizou pela ofensiva. É importante considerar também no cenário uma questão histórica: a responsabilidade turca no massacre de uma população de armênios estimada entre 800 mil e 1,5 milhão a partir de 1915. A Turquia não nega as atrocidades cometidas na época, mas rejeita a ideia de que houve uma tentativa sistemática de destruir o povo armênio. Por sua vez, a Armênia tem historicamente uma aliança com a Rússia, algo que enfraqueceu nos últimos tempos. Segundo um artigo de 3 pesquisadores do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, a aproximação do premier armênio Nikol Pashinyan com os Estados Unidos desagradou Moscou.
Há também o peso da guerra na Ucrânia, que é atualmente o foco principal do governo de Vladimir Putin. Por décadas, a Rússia enviou forças de paz para a região com o objetivo de conter as tensões. Também exerceu influência na disputa com a venda de armas, não só para armênios, como também para azerbaijanos, que gastaram em 2018 cerca de 5 bilhões de dólares em equipamentos russos. Outra parte interessada no desenrolar do conflito é o Irã, que é vizinho de ambos os países e que oficialmente se declara neutro. Teherã, no entanto, tende a ficar mais do lado da Armênia, porque teme agitações e movimentos separatistas na população de cerca de 15 milhões de azerbaijanos étnicos em seu território. E para complicar o cenário, Israel, rival do Irã, se aproximou do Azerbaijão e hoje vende muitos armamentos ao país, de acordo com um artigo do Centro de Estudos Estratégicos. E, por fim, os Estados Unidos são pressionados a ter algum tipo de atuação na disputa, não só por questões geopolíticas, mas também pela grande comunidade de descendentes de armênios em solo norte-americano. O domínio azerbaijano sobre Nagorno-Karabakh poderá dar impulso ao projeto político e econômico do corredor Zangezur. Segundo o analista da Carnegie Europe, Thomas Duval, essa é a próxima grande questão dentro do conflito entre a Armênia e Azerbaijão. Olhando no mapa, é possível notar que há um exclave do Azerbaijão, ou seja, uma parte do seu território que não se conecta com o todo. É a República Autônoma do Nakhchevão. Na era soviética, uma linha de trem fazia a comunicação entre as duas partes posteriormente desativada. Entre o Nakhchevão e o Azerbaijão está o sul da Armênia. O corredor Zangezur também serviria como uma rota direta entre azerbaijanos e turcos, que possuem hoje uma grande proximidade, como vimos no ponto anterior. E há também interesses econômicos mais amplos com a criação de uma importante rota comercial entre Ásia e Europa. É um tema que interessa a China, dentro do seu ambicioso projeto da nova Rota da Seda. A Armênia era inicialmente contra a ideia, porque o corredor poderia representar uma violação da sua soberania. O governo coloca como condição controlar as entradas e saídas da parte do corredor que passa pelo seu território. Mas as recentes vitórias do Azerbaijão sobre a Armênia poderão influenciar acordos de cessar-fogo ou tratados de paz, o que poderia definir como o corredor Zangezur vai operar. Na visão do analista Thomas Duval, a questão dos direitos humanos no êxodo de armênios de Nagorno-Karabakh não pode ser esquecida em nome de uma grande oportunidade de negócios. Vamos continuar acompanhando os próximos desenvolvimentos do conflito de Nagorno-Karabakh. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. A gente volta com o noticiário internacional atualizando a situação grave no Azerbaijão. A autoproclamada República de Nagorno-Karabakh deixará de existir a partir do próximo ano. O presidente do agora governo extinto assinou um decreto dissolvendo todas as instituições estatais. A maioria da população já deixou a região. Os detalhes com a correspondente Priscila Yasbeck. O enclave armênio no Azerbaijão vai deixar de existir a partir do ano que vem. O presidente do autodeclarado Estado separatista de Nagorno-Karabakh assinou nesta quinta-feira um decreto para dissolver todas as instituições estatais a partir de 1º de janeiro de 2024. A extinção do governo autônomo acontece na semana seguinte à ofensiva relâmpago do Azerbaijão sobre a região, que deixou centenas de mortos e feridos. O ataque durou apenas 24 horas e foi encerrado após o cessar-fogo mediado pela Rússia, que já havia levado à dissolução das Forças Armadas de Karabakh. A região montanhosa no Cáucaso, entre o leste da Armênia e o sudoeste do Azerbaijão, é disputada há 3 décadas. Logo depois da dissolução da União Soviética em 1992, Armênia e Azerbaijão, ambas ex-repúblicas da União Soviética, entraram em guerra. O conflito terminou em 1994, com os armênios controlando boa parte do Azerbaijão e com a instituição do governo autônomo separatista na região de Karabakh. Mas em 2020, um novo conflito teve início e uma negociação mediada pela Rússia permitiu ao Azerbaijão assumir o controle da maior parte do território. Depois da guerra de 2020, a Rússia posicionou quase 2.000 forças de manutenção da paz na região para encerrar as disputas no enclave. Mas com a guerra na Ucrânia, Moscou perdeu a capacidade de manter as tensões sob controle.
Nos últimos meses, o Azerbaijão iniciou um bloqueio sobre Karabakh, com residentes relatando falta de alimentos, itens básicos e levantando acusações de genocídio. Mais de 70 mil pessoas já haviam cruzado a fronteira do Azerbaijão para a Armênia até esta quinta-feira, segundo informações da agência de notícias estatal russa. Mais da metade da população da região separatista, que é estimada em 120 mil pessoas. O primeiro-ministro da Armênia disse que em poucos dias não haverá mais armênios na região, no que classificou como uma limpeza étnica. O Azerbaijão nega a acusação e diz que não está forçando a população a partir. Também afirma que irá reintegrar pacificamente a região de Karabakh e garantir os direitos civis da etnia armênia. O Kremlin disse nesta quinta-feira que estava monitorando de perto a situação e que as forças de manutenção de paz russas na região estavam prestando assistência aos residentes. A possibilidade de uma nova guerra entre a Armênia e o Azerbaijão seria um embaraço para a Rússia. O aliado mais próximo do Azerbaijão, a Turquia, é membro da OTAN, a organização militar formada pelos Estados Unidos e países aliados. Já a Armênia faz parte de uma aliança militar com a Rússia. Por isso, havia um temor de que o conflito na região escalasse para uma tensão maior entre grandes potências. Na guerra de 2020, já havia uma crítica generalizada na Armênia pelo fato de a Rússia não ter auxiliado o país de forma mais assertiva. Agora, como manifestou o primeiro-ministro armênio nesta semana, a decepção se renovou.